Pai do Senhor, galera da geração Team, tudo bem com vocês? Você já alguma vez falou, mãe, quero ir para a igreja hoje? Ah, pai, hoje eu não quero ir para a igreja. Já se pegou nessa posição? Hoje nós vamos falar sobre o papel da igreja na vida dos adolescentes e de cada um dos servos de Deus. E hoje nós estamos começando uma revista nova. Olha que coisa mais linda aqui, ó. O Adolescente e a Igreja. Uma revista muito abençoada. É a terceira desse ciclo, começando em 2020. Então, se você não adquiriu sua revista, procure o seu líder, o seu professor, para que você possa adquirir o quanto antes que elas acabem, tá bom? Que as quantidades são limitadas. Abra aí a sua Bíblia comigo, nesse domingo, em Efésios capítulo 3, versículo 10. Efésios 3:10, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Hoje nós vamos falar sobre igreja e quantos de vocês já não ouviram algum tipo de comentário, principalmente pejorativo, em relação à igreja? O que é a igreja? Eu tenho que ir para a igreja? Né? Ah, mas isso está errado na igreja, né? São tantas opiniões controversas contra a igreja, que às vezes a gente não sabe mais em quem acreditar. Mas isso já estava escrito é, pelo apóstolo Paulo, dizendo que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis e trabalhosos, né? E haveria muitas pessoas amantes de si mesmas. E aí quando a gente vê tantas pessoas com pensamentos egoístas, falando mal da igreja, a gente não sabe mais em quem acreditar. Mas eu quero que você pare para pensar em alguns pontos rapidamente para a gente meditar hoje. Primeiro, Jesus ia na igreja. Jesus ia ao templo todos os dias. Jesus estava sempre ensinando na igreja. Jesus, com 12 anos de idade, ele estava onde? No templo, conversando, interrogando os mestres da lei, os escribas, os grandes homens de Deus da época. Ele estava ali junto na igreja. Os discípulos curaram um paralítico na porta da igreja, porque todos os dias eles tinham uma hora de oração certa e eles iam à igreja. E nós vamos falar um pouco sobre a definição da palavra igreja. Mas eu quero que você memorize algo. Jesus é o cabeça da igreja. A palavra de Deus diz que Jesus é a cabeça da igreja, né? E você já viu em algum lugar na rua assim uma cabeça levitando assim, ó? Você já viu? Não existe, né? A cabeça ela sempre está ligada ao corpo, né? A cabeça ela está sempre ligada ao corpo. Da mesma forma, se você conhece Jesus hoje, você ouviu falar dele através de alguém da igreja, através de alguém da igreja. Então, muitas pessoas falam mal da igreja, mas na verdade são pessoas que têm uma certa revolta no seu coração por causa de uma mágoa de alguém. Claro, pode ser da igreja que fez essa pessoa e essa pessoa ficou magoada e ela tenta descontar e generalizar como se todos da igreja fossem ruins, como se todas as igrejas fossem ruins, mas não é isso que nós vamos aprender hoje. Nós estamos aprendendo hoje a importância da igreja. Os discípulos iam todo dia para a igreja, como eu disse, e eu quero que você entenda o que significa a palavra igreja. Ela vem do termo eclésia. Eclésia significa chamados ou chamados para fora. Para fora de onde? Para fora do mundo. O que é o mundo, Aleph? O mundo é o sistema governado pelo diabo. É o sistema que combate contra a lei de Deus, contra a vontade de Deus. Esse sistema mundano, a igreja foi chamada para atuar fora disso. Então, ser igreja é participar de um grupo de pessoas que é contrário a esse sistema mundano. Não é um grupo de pessoas
que vive de não posso fazer, ai, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso entrar aqui, não posso entrar ali, não posso ter essa amizade. A nossa vida não é de não posso. A nossa vida é uma vida de renúncia, é uma vida de oposição ao sistema do mundo. O Evangelho é uma contracultura à cultura imposta pelo mundo. É por isso que nós andamos na contramão. Só que, da mesma forma, se você pegar o seu carro e entrar na contramão, você pode e vai se ferir. Da mesma forma, nós estamos andando na contramão do mundo. E é por isso que muitas vezes somos atacados, porque nós vamos à igreja, porque nós cultuamos junto com pessoas que possuem a mesma fé que nós. Mas não é porque nós somos atacados que nós vamos desistir da igreja. Eu quero falar um pouco sobre a importância da igreja na sociedade. Quantos de vocês sabem de alguma igreja que doou alimento, doou roupa, doou material de higiene pessoal para alguém que precisava? Quem financiou isso? Não foi o Estado. O Estado tem uma responsabilidade em relação aos problemas da sociedade. Mas existe um órgão fenomenal que atua contra esses problemas que estão tão enraigados na sociedade e não ganha nada para isso. A igreja. Pessoas simples, honestas, que amam a Jesus, tiram do seu salário, tiram da sua mesa, tiram da sua despensa, tiram do seu guarda-roupa, roupas, alimentos, tempo, dinheiro, gasolina, habitação, moradia, para pessoas que o Estado não consegue e não tem como nem mensurar quantas pessoas a igreja ajudou. E eu quero falar um pouquinho com você sobre o que é igreja visível e igreja invisível. Se você pegar a sua revista, você vai ver que tem muitas mais informações sobre isso que eu estou falando. Aqui, coisas mais detalhadas, mas só para que a gente dê uma pincelada. A igreja visível é a igreja, a instituição, o templo, né? Ah, mas é errado falar eu vou na igreja. Não é errado. Você está querendo dizer que você vai ao templo adorar a Deus, né? Mas muita gente pega nisso. Mas a igreja visível pode ser considerada isso. O templo, as pessoas, né? Isso tudo que é palpável. Isso é a igreja. E essa igreja visível, ela tem um papel essencial na sociedade. A Bíblia diz que como igreja, nós somos sal da terra e luz do mundo. A igreja, ela tem uma missão importantíssima de conservar esta sociedade caída. E quando eu digo conservar é trazer o equilíbrio. Trazer o equilíbrio. A igreja visível é um agente de Deus aqui na terra. E a igreja invisível? A igreja invisível é aquela que não possui fronteiras. É aquela formada por pessoas de toda tribo, de toda língua, de toda nação, que confessam um único Deus, Jesus. Jesus, o nome sobre todo nome. Todas essas pessoas que entregaram a sua vida para Jesus, elas se tornam parte da igreja, independente da sua raça, independente de onde mora, da sua língua, elas se tornam um em Cristo. É muito legal, não sei se você já passou por isso, quando você conhece uma pessoa e parece que você tem uma certa afinidade com essa pessoa, e você acabou de conhecer ela, mas você conversa bem, e aí depois de algum tempo você descobre que essa pessoa era crente, assim como você. E aí você fala, tá explicado. Aí você, por isso, o Espírito testifica, é assim ou não é? Isso é igreja. Igreja são as pessoas que um dia disseram não para a sua carne, crucificaram a sua carne na cruz, junto com Cristo, como o próprio apóstolo Paulo diz, já estou crucificado com Cristo. E aí começaram a participar de um time que nós sabemos que vai ser o time vencedor no final dos tempos. Nós estamos do lado vencedor. Um lado, o lado da igreja. Jesus vem buscar a sua igreja. Em nome de Jesus, que nós possamos a partir de hoje parar com esse preconceito com a palavra igreja. A igreja foi instituída pelo Senhor Jesus.
foi ele que instituiu. Ele falou: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Foi ele que cuidou para que Pedro e os demais apóstolos, João, Tiago, seu irmão, estivessem comandando, direcionando a igreja no seu início ali em Atos dos Apóstolos. Jesus tem um carinho especial com a igreja. A igreja é a noiva de Jesus. Não deprecie a igreja. Não fale mal da igreja. Você não sabe o bem que a igreja faz na humanidade. Existem coisas obscuras, coisas terríveis que acontecem na sociedade, crimes bárbaros. E a igreja é um ponto de luz e âncora nessa sociedade. Nós somos a coluna e firmeza da verdade. Nós somos os responsáveis por levar Jesus às outras pessoas. Nós somos o agente de Deus aqui nessa terra. E que nós possamos, em nome de Jesus, abrir a nossa mente para isso. Talvez você esteja dizendo assim: ah, mas a igreja não salva ninguém. Você está certo. Mas a igreja é aquela que apresenta aquele que salva. Eu quero orar por você se talvez você está já aí há algum tempo relutando em ir à igreja. Ei, saiba, existem pessoas complicadas na igreja. Existem pessoas difíceis na igreja, sim. Mas existem pessoas maravilhosas, pessoas realmente transformadas pelo sangue de Jesus, pelo Evangelho eterno. Existem pessoas que podem te ajudar nos seus problemas. Existem pessoas que podem acompanhar você. Assim como um hospital, a igreja é cheia de pessoas doentes, mas a igreja também tem muitos enfermeiros, a igreja tem muitos médicos. E eu nunca vi uma pessoa passar a vida inteira no hospital que não seja uma doença terminal e não fica boa. Na igreja também é assim. Muitas pessoas dão trabalho, são difíceis, mas com o tempo essas pessoas, você vai ver, elas melhoram. Pessoas que eram antes viciadas, que tinham uma vida de pecado, de prostituição, e quando entram na igreja e começam a conviver com pessoas que estão mais saudáveis do que ela e começam a conhecer Jesus, conhecer a sua palavra, essas pessoas mudam radicalmente de vida. Que em nome de Jesus você possa abrir a sua mente quanto a isso. A igreja não é religiosidade, não. A igreja é agente de Deus para dizer para você que só Jesus é a solução para os problemas do homem. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Estou aqui com uma camisa escrito: chamados para um avivamento. Nós, como igreja, eclésia, somos chamados para fora do mundo, para termos uma mente mudada e transformada por Cristo. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Essas pessoas que me ouvem e me assistem nesse momento, que estão, Pai, com dúvidas sobre o que vão fazer em relação à igreja. Pai, que o Senhor possa iluminar elas agora, porque a Tua igreja é o agente de Deus nessa terra. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe você. Vai para a igreja. Vai para a igreja mesmo sem vontade, mesmo lutando, mesmo se arrastando. Vale a pena ser fiel, vale a pena permanecer aos pés de Jesus. E a igreja é a que vai te ajudar a fazer isso. Deus abençoe.